Olá, queridíssimos estudantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Gente, essa aula está muito bacana porque o tema é muito pertinente, o tema é muito envolvente. Vamos tratar de assuntos delicados, assuntos importantes que devem ser tratados com delicadeza, com respeito, com cuidado, mas que não podem ser contornados, né? Que têm que ser desenvolvidos e de maneira muito pragmática e correta, porque a aula é com ela, professora Tayana. Olá, então, a todos os alunos, professores, professor Mauro, que está aqui com a gente também. É um prazer estar com vocês em mais uma aula. Na verdade, hoje é a última aula, desta sequência. Então, a gente vem com uma sequência de atividades do Caderno Aprender Sempre e a gente fecha hoje. Só que, na verdade, a gente continua falando do mesmo assunto. A gente vem falando sobre a questão de exercício, das atividades físicas, de usar o corpo como instrumento de poder. Na aula anterior, a gente se ateve mais ao texto, à organização textual. Mas na aula de hoje, a gente vai partir para a conclusão de tudo isso. Então, a gente vai partir para a reflexão. Já discutimos bastante, eu acho que teremos muita bagagem aí para ter uma reflexão, uma criticidade a partir daquilo que a gente viu um pouquinho nessas aulas. Então, o professor Mauro vai ler que hoje a aula é a corrida por um corpo perfeito e o professor Mauro vai ler aí os objetivos da aula. A corrida por um corpo perfeito. O objetivo da aula, demonstrar habilidades na formulação de um projeto de texto do universo jornalístico, contemplando os resultados da pesquisa, percebendo a importância desse momento pré-produção a partir das atividades do caderno do aluno Aprender Sempre. Eis a habilidade, está na tela, puder, printa. É isso mesmo, professor Mauro. E a gente tem aí, a partir de um resultado, eu já tenho uma pesquisa, eu já estudei sobre o assunto, eu fui lá a fundo, pesquisei. A partir de agora, a gente vai pensar nessa elaboração textual. Já vi que eu tenho que organizar o meu texto, mas a partir do que eu começo a escrever? Então, a gente trabalha bem essa questão da reflexão, do pensamento hoje, dessa organização, dessa conclusão, Então, vamos onde está essas atividades se encontram, na verdade. Sequência de atividades 1, aí do quarto bimestre, a aula 6, procedimentos iniciais, está aí na página 12 do caderno do aluno, você também pode acompanhar com a gente. Então, a gente parte para essa aula de hoje, já pensando, vamos pensar juntos. Logo ao início desta aula, a gente já tem essa proposta aí de pensamento. Como descrever um corpo perfeito? Eu não vou responder essa questão porque eu conto aí com a participação de vocês. Então eu vou deixar um minutinho. Como descrever um corpo perfeito? Como você descreve esse corpo, O que tem aí na sua mente? Como você consegue imaginar e descrever? Vamos partir dessa discussão para continuar a aula aqui. Então, um minutinho e a gente já volta. Eu achei muito bacana a pergunta da professora Tayana, como nós descreveríamos um corpo perfeito, mas é bem legal porque veio aqui no chat a professora Clementina, muito obrigado, professora, e ela faz uma diferenciação bem bacana. Então vou levantar o debate com esta definição da professora Clementina. Tem mais aqui, mas olha só, ela fala assim: perfeito é o que a mídia nos apresenta, saudável é outra coisa. E a professora Maria Celi fala um corpo vivo e saudável, esse diferenciando entre a coisa da mídia e da saúde.
Bem interessante, hein, professores? Eu gostei muito. Inclusive, quando eu estava passando esse 1 minutinho para vocês responderem, eu acabei focando mais, né, nessa questão. E hoje, ao vir trabalhar, eu estava escutando na Rádio Cultura, foi até o Sergei Cobra que trouxe para a gente essa reflexão, falando que, ó, procure uma mulher linda, maravilhosa, né? E aí, um dos funcionários daquela empresa que estavam ali encarregados de trazer a descrição de uma mulher perfeita, um deles escreveu que a mulher perfeita era aquela que trazia café para eles todas as manhãs, tratava ele bem, né, cuidava dele, sorria, estava sempre presente na vida dele, que aquela mulher era maravilhosa, que era a mãe dele. E quando foram buscar a foto da pessoa, vamos ver a foto, porque era para fazer propaganda de produtos de beleza. E viram a mulher praticamente não tinha muitos dentes, né? Não tinha a estética aprovada pela mídia. Aí o chefe da empresa falou assim, a gente não vai poder colocar essa foto, apesar de ele ter escrito um belo texto, porque aí vai provar que a nossa empresa aqui de cosméticos não serve para nada, né? Então, não consegue traduzir a beleza da mulher. Então, é a perfeição, né, da mulher. Então, o que é um corpo perfeito? Né? Como vocês disseram, é um corpo saudável, é um corpo feliz, né? Mas como a professora Clementina falou, a gente tem aí quase que imposto pra gente uma cultura do que deve ser perfeito. Né? E até comentando com o professor Mauro antes de iniciar a aula, que essa cultura do que deve ser perfeito, ela é imposta sim, né, pela mídia atualmente, mas ela sempre foi imposta por um grupo, né, que tem ali, que detém o poder e que dita as regras. E aí ela é divulgada de uma forma ou de outra e nos agrega essa percepção de que a gente tem que ser de um jeito ou de outro. E a forma com que a gente tem que ser ou se apresentar, né, de acordo com quem decide isso, ela é retratada e ela muda ao longo do tempo. Então, em uma época eu sou de um jeito, outra época eu tenho que ser de outro. Vou colocar já a imagem na tela para vocês verem lá, né? Uma que tá ali de 1912, mas que representa bem antes disso também. A gente tem aquela cultura de que você tinha que ter o corpo mais cheinho, né? Você não tinha... E hoje... a barriga tanquinho, a conhecida barriga tanquinho, né? Que você não pode ter nada de barriga, você tem que ser assim, né? Anorexo mesmo para poder ter a beleza. E... aquele termo, barriga negativa, já viu esse termo? É absurdo, nossa, né? Então, a primeira mulher ali, até a gente estava discutindo antes de iniciar a aula, você pode até colocar de novo a imagem na tela, é uma mulher que parece que se alimenta bem, né, professor Mauro? Ela é mais cheinha, ela tá ali mais nutrida, então isso mostra que ela tem mais acesso aos bens, à alimentação. Numa época que a alimentação era ter acesso a dinheiro, a poder, né? Status, né? Ou seja, dinheiro. Ao lado direito, a mesma coisa, só que de outra forma, porque o acesso aí é a outros bens de consumo, academia, malhação, personal trainer, ou seja, você mudou os bens de consumo, mas ainda é o quê? Ainda é consumo. Ainda está atrelado a consumo e a status poder sociais, social, né? O quanto eu tenho para bancar o meu corpo perfeito. Eu tenho condições de comer bem, de ter uma alimentação, né, e vasta. Eu tenho condições de frequentar uma academia, porque também tem que ter tempo para isso, dinheiro, personal trainer e tal. Eu tenho condições e outros procedimentos estéticos, né, gente? Que a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso durante a aula. Outros procedimentos estéticos que trazem aí essa concepção, puxa, agora eu tô bem, agora eu tô saudável, né? A gente precisa pensar nisso. E quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, galera, não teve como, quando a gente fala de corpo perfeito, depois eu vou jogar para vocês uma nuvem de palavras, vocês vão perceber, vocês colocam lá no Google e vê o que vai sair. Geralmente, não tem como, né, representando aqui o corpo perfeito, a princípio, a mulher. Né? O feminino é muito mais cobrado. E quando eu fui pensar e pesquisar um pouquinho disso, a gente vê a questão da moda. Porque a moda, ela dita as regras. Que como você tem que se vestir e se você tem um corpo perfeito para colocar ali dentro daquela roupa. Por exemplo, você vai a uma loja, você tem os modelos normais, né? Os tamanhos normais, e tem lojas especializadas para tamanho GG, extra G, sei lá. Por que isso? Porque sai do padrão?
Então, assim, não pode ter uma loja para todos, eu tenho que ter uma loja específica, né, para quem está fora do padrão imposto pela mídia. Então, isso é extremamente agressivo, né? Porque se eu tenho uns quilos a mais, eu tenho que procurar uma loja especializada, porque eu tô fora do padrão, tô fora do contexto. Essa cultura de massa que padroniza a roupa, padroniza a forma de vestir, de se comportar, né? E aí, quando você sai um pouco daquela padronização, é quase que uma violência você ser obrigado a ter que sair do seu percurso para poder se vestir. Exatamente. Então, e as pessoas às vezes se matam, né? Ah, pra você é fácil. Às vezes falam isso pra mim, né? É fácil achar roupa e tal. E realmente, porque toda a indústria da moda foi voltada para pessoas que têm o corpo de acordo com o que tá na moda na época. Porque se eu vivesse há uns tempos atrás, eu estaria cancelada no momento desse, né? Então, quer dizer, não tem a ver com a gente. Tem a ver com o que impõe, tem a ver com o que está fora, não com o que está dentro, não o que faz parte da gente. Mais uma vez, retomando ao meu estudo, à minha pesquisa, eu dei um Google lá, coloquei lá, e olha o que saiu. Olhem as palavras, coloca lá a nuvem de palavras pro pessoal. Google? Dá uma, coloquei no Google. Universidade, ditadura. Você jogou nuvem de palavras no Google? Sim, joguei, né, eu joguei o corpo perfeito. Entendi. E aí saiu e depois eu montei essa nuvem de palavras. Entendi. Então saiu ditadura do corpo perfeito. Perfeito. Saiu a Universidade do Texas. Por quê? Porque fez uma pesquisa, né? E descobriu a mulher do... Olha só. Não. Mulher e a Kelly Brook, que você está vendo ali, ó. Kelly Brook, certo? E mulher, e olha ali o que saiu. Cintura, quadril, busto. Não, peraí. Não, deixa Cintura, eu entender. quadril, busto. Você botou no nuvem de palavras, jogou corpo perfeito no Google e apareceu mulher. O que eu já acho que é algo complicado. O homem também é cobrado, tá, gente? Mas a primeira palavra que ressaltou ali foi mulher. Uma das primeiras. E aí tem até o nome de uma mulher. Sim, que é uma pesquisa. Aí vocês podem pesquisar lá. E de uma pesquisa da Universidade do Texas. Da Universidade. Aí eu fiquei pensando, sabe, Mauro? Falei, como pode uma universidade se dedicar ao estudo para saber quem tem o corpo perfeito? E quando a gente fala de busto, né, cintura e quadril, as mulheres aí já são... Eu tive uma dificuldade de explicar pro Mauro, porque eles não estão ligados nas medidas. 90, 60, 90. Eu não estava entendendo direito isso, não, né? Era. Então, busto, né, cintura e quadril. Então, tem que ter 90, 60, 90 para ter... E essa mulher tem essa medida, então ela tem um corpo perfeito. Então se tem 90, 60, 90... Tá. Então, peraí. Tem um número, e já que essa mulher tem esse número, essa mulher tem um corpo perfeito. Sim. Nossa, e mesmo todo que sentido não tenha do mundo. exatamente esse número, mas as proporções têm que ser essa. Conhecido corpo ampulheta é o corpo perfeito. Nossa, jogo pra vocês. Nossa. É mesmo? Isso não é uma ditadura mesmo, né? Da beleza do corpo perfeito? O quão agressivo é. E se a gente tem uma universidade pesquisando isso, por que será, hein, professor Mauro, que uma universidade se dedica a isso? Eu vou dar uma de Cortella agora. O Cortella ele gosta de falar a origem das palavras. A palavra ditadura vem de ditar. Quando você dita algo, você dita o que as pessoas têm que fazer, você está seguindo uma ditadura. Em certos momentos, ditar uma frase é bacana para organizar, né? Agora, quando você segue sempre esses ditados, que são ditados por alguém que você não sabe quem, ou às vezes você sabe por quem. É uma ditadura, porque você segue sempre o que mandam você fazer. Sim. Ou seja, se você tem que seguir esse 90, 60, 90, ou outro número qualquer que seja, sim, é uma ditadura. É uma ditadura, né? Fui um Cortella agora, abraço pro seu Cortella. E para chegar a essas medidas, o que as pessoas são capazes de fazer? Eu tô focando mais na mulher, mas tem também a postura do homem, né? Que tem que ter o ombro largo, ser fortão, ter o regatanquinho, Max Mion, né? Então tem que ter um estilo também. Mas por que as pessoas buscam o corpo perfeito? Acho que a gente já pode até pensar junto, justamente o que a professora Clementina falou, para atender aos padrões das sociedades impostos pela mídia, para poder tirar uma foto no Instagram e postar lindamente. É para mais alguma coisa? Sim. Serve para mais alguma coisa esse corpo que a mídia... Para comprar as roupas, para usar as marcas. Então vai ser muito útil, né? Para quem está vendendo e para quem tem interesse no que você pensa e como você se comporta, vender para você, né? Vai dar muito lucro, a aparência maior do que a essência, e quando eu falei de roupa, você vai a um shopping, você vê que as lojas femininas, né, das roupas femininas, elas tomam conta ali de todo o shopping. A gente não tem quase nada masculino, porque realmente a moda ela é muito mais agressiva para as mulheres. E para atender esse tipo de corpo aí, que é o corpo perfeito segundo a mídia,
que atividades e procedimentos são realizados. Eu vou deixar 30 segundinhos para vocês pensarem o que as pessoas são capazes de fazer para ter o corpo perfeito. 30 segundos e a gente já volta. Sim, tivemos pouquíssimo tempo para responder, mas assim, a professora Neide, ela fala sobre a imposição da mídia nesses padrões, né? Perfeito, professora, muito obrigado pela participação. A professora Vera Lúcia fala sobre cirurgias, a professora Marcela, a mídia imposta, né? E a professora Marcela fala cirurgias plásticas. A Proedna, a Edna Conceição, fala sobre as dietas, né? Que é uma espécie de procedimento também, né? Sim, é uma espécie de procedimento e algumas extremamente agressivas. Nossa, demais. Como a gente até falou na outra aula, se mal feita, você toma só um tipo de suco, né? Ou faz aquela dieta de comer só folhas, enfim, ficar só comendo coisas verdes. Enfim, algumas são extremamente agressivas também, então é preciso ter cautela, ter esse equilíbrio. Vocês perceberam que até agora na aula a gente veio puxando do Google, né? Da nossa, do que a gente sabe, puxando assim aleatoriamente sobre essa questão do corpo perfeito. A gente vai avançar, né? A gente trouxe aí até uma faculdade, uma universidade que estuda sobre o corpo perfeito nessa pesquisa, né? Maravilhosa. Mas em relação a dados, né? O quanto as pessoas buscam esse corpo perfeito e tal. Existem estudos sobre isso, sobre esses comportamentos, o que podem causar para a nossa cabeça, para a nossa saúde mental. Existem dados? O que as autoridades dizem sobre esse assunto? Então, agora é hora de buscar alguém que sabe sobre o assunto. Então, eu vou colocar um vídeo para vocês, porque aí vocês vão treinar, né, o ouvido, aí a percepção, não só na parte escrita. Presta bem atenção nessa autoridade sobre o assunto que vai conversar melhor com a gente. Vamos lá? Olá, você está satisfeito com o seu corpo? Hoje no Panorama nós vamos falar sobre as principais armadilhas da busca pela boa forma. Atrás do corpo ideal, cada vez mais gente recorre a dietas, restrições alimentares e até cirurgias estéticas desnecessárias. Cassandra já fez 5 cirurgias plásticas, 2 para a colocação de próteses nos seios, uma lipoaspiração, uma correção no umbigo e uma lipoescultura. Neste último procedimento, teve complicações. Eles se deram conta que eu estava acordada, me entubaram, olharam no aparelho, viram que a pressão estava caindo, mas a minha sorte é que eu estava no hospital bom. Se eu não estivesse, com certeza não estaria aqui. Toda cirurgia, por mais simples que seja, oferece riscos. Apesar disso, há quem se dispõe a se submeter a uma operação em busca do corpo perfeito. Foi o que aconteceu com a bancária Lilian Calisto, de 46 anos, que morreu após uma intervenção estética no apartamento do médico Denis Furtado. Conhecido como Dr. Bumbum, ele e a mãe, que também teria participado da operação, foram indiciados por homicídio doloso. Se a gente realmente quer, né, ter um corpo perfeito, a gente tem que conquistar com saúde. Eu acho que não é necessário fazer uma plástica ou fazer alguma mudança do tipo. Eu acredito que as pessoas deveriam se amar e se gostar do jeito que são. Uma pesquisa recente mostra que 6 em cada 10 brasileiros acreditam que a aparência física é o fator mais importante para obter sucesso. A era das selfies, da superexposição nas redes sociais, talvez explique porque até os jovens estão tão focados em mudar o próprio corpo. Um levantamento da Universidade de São Paulo mostra que no ano passado, jovens brasileiros realizaram mais de 90 mil procedimentos estéticos contra 66 mil cirurgias feitas em jovens americanos. A boa cirurgia plástica, a indicação técnica é baseada no equilíbrio. Graças às redes sociais, que é uma ferramenta fundamental e deve ser utilizada, mas da mesma forma que ela informa, ela também banaliza. Se elas fizerem um determinado procedimento, elas vão se sentir mais incluídas. Hoje a gente recebe o publicitário Rodrigo Daniel Sanches, doutor em psicologia pela USP, e a psiquiatra Débora Kusunoki, da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, a ABESO. E você também pode participar com as suas perguntas e comentários, Facebook e Twitter, com a hashtag Panorama TV Cultura.
Obrigada por terem aceitado o nosso convite, obrigada pela presença aqui hoje com a gente. Vamos falar ao longo do programa aqui sobre essa busca pelo corpo ideal, né? Usa-se muito esse termo corpo ideal. O que é isso, corpo ideal? O que é corpo ideal? O que nós percebemos, pelo menos no nosso trabalho, é que há todo um discurso de o que nós denominamos texto midiático das dietas e boa forma, que trabalha ali um corpo que tem, de certa forma, uma beleza que nós chamamos de uma beleza inalcançável, porque ele é retocado, ele é extremamente magro, mas ele é vendido por um nicho específico da mídia, mas que não está tão longe assim, porque está na publicidade, está, às vezes, numa novela de grande audiência. Ele é vendido como algo fácil de ser alcançado, e extremamente magro, e também ostenta outros requintes, né? Como nós podemos ver no caso da bancária, a Lilian, que é uma alteração, quer dizer, não é só o emagrecimento, é uma alteração de preenchimento, quer dizer, é um corpo que circula na mídia e é vendido como algo extremamente perfeito e de fácil acesso. Fácil de atingir, fácil não é? de atingir. Então, nós vimos aí só a introdução, né, dessa entrevista, desse estudo. Se vocês quiserem assistir toda, então eu coloquei lá para vocês, é só dar um print aí e assistir as armadilhas do discurso da boa forma. Então vocês podem assistir lá com mais calma todinha, tá? Completa. Então a gente vai buscar agora a fala de um especialista. A gente tem vários dados que foram colocados ali. A gente tem os dados de pesquisas, né, que foram feitas, e a gente também tem a fala de um especialista. Quem é esse especialista? Rodrigo Daniel Sanches, que é aquele rapaz que fala ali no momento da entrevista. Qual é a ideia dele? Qual é a tese dele? Qual é o pensamento dele? O discurso expresso na mídia cria um modelo de beleza irreal que deve ser buscado permanentemente. Então, logo no início ali, ele já se coloca, ele já se situa. E para defender, né, essa tese, ele vai, então, através de pesquisas. Então, é um especialista. Não é qualquer um, né? Não é qualquer um que não entende o assunto. Quem é esse cara que é especialista? Vamos ver o currículo dele um pouquinho aqui na tela também. Então, ele é mestre em comunicação semiótica pela PUC São Paulo, doutor em psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, e pesquisador da imagem do corpo feminino na mídia e no discurso de novas dietas. Então, ele se especializou nessa área, ele passa o tempo todo estudando e pesquisando sobre este caso específico, é o que eu falo. Você, meu querido aluno, meu querido estudante, você tem a sua ideia, mas você precisa embasar a sua fala em quem entende do assunto. Vamos ver a fala dele com mais detalhe. Então, ele defendeu a tese: o sujeito no discurso contemporâneo das dietas, efeitos do novo na novidade, da novidade, né? Em sua pesquisa, ele alega que, historicamente, todas as culturas projetam uma imagem de corpo perfeito, o que torna um fenômeno complexo. Atualmente, no Brasil, a projeção é que um corpo perfeito, né, não deve ter resquícios de gordura, ele deve ser extremamente magro. Isso hoje, né? A gente não sabe como será amanhã. Então, ele vai pesquisando ao longo do tempo o que vai acontecendo e onde estamos situados. O que ele fez? Qual é o método de estudo? Durante 4 anos, ele observou revistas, sites, né, auto-intitulados de boa forma e vida saudável, que determinavam um padrão corporal inatingível de extrema magreza, barriga sarada, seios e glúteos grandes. Então, ele foi observando essas revistas, o que a mídia estava divulgando e estudando sobre esse assunto para que ele tivesse, então, uma conclusão, né, do que se pensa. Então, aqui, gente, tem mais informações lá, né, no vídeo que a gente acabou de assistir, só que eu foquei só na fala do especialista. Então, quem é o especialista, como que ele pesquisou, como que ele chegou a essa conclusão. 4 anos de estudo. Não são 4 dias para ele chegar a uma conclusão. Então, é uma pesquisa minuciosa para não sair por aí falando qualquer coisa. Então, a partir de agora, você começa a organizar a sua escrita a partir do momento que você tem um contato com o especialista. Você também pode ver o quê? Pesquisas, enfim, há outras formas. Aqui eu apresentei um caminho. Mas, para finalizar a aula, a gente está falando de corpo, tal, essa cultura, né? Qual a relação entre a autoaceitação e a estagnação? Porque uma coisa é, eu tenho que me aceitar como eu sou,
né? Eu preciso tomar cuidado, não posso terminar a aula antes de dar essa mensagem. A gente falou da produção textual, mas eu não poderia encerrar sem fazer essa reflexão. Então, a gente tem o nosso corpo, se aceitar é uma coisa, se estagnar é outra. Eu sou assim mesmo, não vou cuidar do meu corpo, vou comer tudo que vier à frente, não tô nem aí, vou, né? Pra gente não romantizar também a obesidade, porque há uma questão de saúde, né? Então, é preciso cuidar da saúde. Se aquilo não está te fazendo bem, você também precisa. Então, assim, para não ir não ao extremo e de sair de um e ir para o outro. Então, agora eu não cuido mais, eu não tô mais nem aí para mim, né? Então, é uma questão até de autoestima. A gente precisa se cuidar, mas se cuidar com consciência e percepção do que é nosso e do que é do outro imposto pra gente. Eu acho que com essa pequena reflexão a gente consegue chegar aí ao final dessa aula, né? Excelente aula, professora. Então, vocês podem fazer as atividades do caderno do aluno. Se tiver dúvida, pergunta para o professor, né? Pergunte ao professor. E se você fosse produzir uma notícia a partir das discussões propostas nessa aula, qual seria o título da sua notícia? Então, reflita sobre tudo que a gente falou e pense aí em um título. O que você colocaria como título? E compartilhe com a gente lá no Língua Portuguesa, CMSP_EM. Gente, foi um prazer trabalhar essa sequência com vocês. Espero que tenha feito sentido para vocês, para que a gente consiga se situar melhor e também já começar a elaborar a nossa notícia aí. Professor Mauro, foi um prazer. Eu que agradeço. Muito boa sua aula, professora. Avalie, obrigada, né? Como sempre, a nossa aula. Avalie a nossa aula, gente, e até a próxima. Beijo grande, até. Tchau, tchau.